Então você quer criar uma história, mas está travado? Não sabe por onde começar ou como continuar aquela ideia que já começou a esquentar? Eu mesmo já me vi nessa situação diversas vezes. Então, como eu saí delas para gerar os meus RPGs? E eu digo com toda a sinceridade do mundo. Às vezes, tudo que você precisa é de uma inspiração. Um monstro de uma série, um lugar de um livro, uma cena de um filme, uma pessoa da vida real, tanto faz. E se você está pensando que tudo deve ser original e seu RPG não vai se inspirar em ninguém, primeiro, inspiração não é cópia. Segundo, você não precisa inventar tudo do zero. Pode também começar no meio do caminho. Pense em um trabalho científico. Os pesquisadores criam algo novo a partir de diversos trabalhos de outros, citando suas frases, suas descobertas e assim criando seu próprio trabalho. Podemos trazer um pouco desse aspecto científico para o RPG, mas sem a rigidez deles. Encontrar diversas inspirações, unir com nossas ideias e criar algo novo. Divertido e incrível para todos os jogadores. Mas onde a gente acha essas ideias? Cara, elas estão por toda parte. A questão não é onde procurar essas ideias, mas sim como olhar para elas, como enxergá-las. Quando você começa a enxergar o mundo como um contador de histórias, você entende que tudo pode virar RPG. Uma notícia, uma conversa, um lugar, um filme. RPG é sobre a arte de contar histórias. E existem histórias em todo tempo, em todo lugar. Basta você vê-las. Às vezes, a vida real já te dá um material perfeito. Em 2024, eu descobri o Lago Natron, um lago real na Tanzânia, onde animais mortos são quase como fossilizados pelo sal e ficam como pedra no lago. Isso virou, nas minhas ideias, o Lago de Pedra, um lago fúnebre onde qualquer um que toque suas águas se transforma em estátua. Mas eu fui além e pensei, e se tiver algo escondido lá no fundo, algo que causou tudo isso com esse lago? E assim nasceu um mistério para os jogadores explorarem o fundo desse perigoso lago, além de descobrir como acessá-lo. E você vê de uma ideia completamente real isso surgiu, que é o Lago Natron. E aí a minha dica aqui é, imagine o e se. Pega alguma coisa da vida real que você achou interessante e pensa, e se esse lago fosse mágico? E se tivesse algo vivo lá dentro que consegue resistir a essas estátuas? E se fosse o lugar de um culto? Todas essas perguntas, sabe? Outro caminho é pegar as ideias que já existem na ficção. No último filme do Mario, que saiu em 2023, que eu fui pro cinema, eu vi uma cena muito interessante. Tem uma hora que o Bowser, ele queria dar um presente de casamento pra Peach, um sacrifício em massa. Aí eu pensei, pô, e se essa mesma situação fosse de um casal cruel e que realmente se amassem os dois? Assim nasceu a ideia de um casal maléfico, que seria dois vilões que são super influentes e que no dia do casamento eles sacrificariam centenas de pessoas como presentes de um para o outro, para tornar o dia mais único e memorável. A minha dica quando pegar algo da ficção é não copiar, transformar. Pense como seria pensar qual é a essência do que eu gostei nessa inspiração. Que detalhes eu poderia mudar sem tirar essa essência? Como ficaria se eu mudasse o contexto? Se eu tornasse um pouco mais sombrio, algo um pouco mais misterioso? Como seria se eu mudasse os personagens? O que mudaria nessa cena? Agora, nem sempre você precisa de grandes histórias. Às vezes, uma frase é o suficiente. Uma vez, eu ouvi uma frase da Riven no League of Legends. A espada de um guerreiro reflete a verdade em seu coração. A minha é sombria e partida ao meio. Isso me inspirou a criar um personagem que perdeu seu amado em uma batalha, enquanto tentava protegê-lo com todas as suas forças. E sua espada se partiu em vários pedaços. E até hoje, carrega essa espada partida como um símbolo e uma lembrança da própria alma de tudo que foi destruído naquele momento. A partir daí, a importância dessa personagem, ou se essa espada terá algum poder especial, ou a aparência dela, eu deixo para quando for usar essa ideia. E se eu conseguir gerar um personagem com isso, uma simples frase, pensa o que você pode fazer com frases, imagens soltas e até ditados, para olhar eles com mais carinhos. Pense que uma frase pode gerar um vilão, um ditado popular pode criar uma cidade inteira, uma imagem pode criar um mundo. As melhores ideias às vezes nascem de detalhes bem simples, que quando você vai expandindo e crescendo, ela se torna algo único. E também,
não caia na ideia de que você vai lembrar de tudo. Anote, escreva em um grupo de WhatsApp, ou um Notion da vida, um Google Docs, onde quer que seja melhor para você. Guarde tudo. Se você não anotar, você vai acabar esquecendo. Isso acontece com todo mundo. Crie seu próprio baú de ideias. Quando você tiver um bloqueio criativo, você vai abrir esse baú e vai encontrar algo que pode te destravar. Como eu disse, essas 3 ideias são ideias que estão guardadas há um bom tempo. Uma é de 2023, uma de 2024 e 2025. Então já fazem algum tempo que elas estão aí, eu ainda não cheguei a utilizar elas. E é exatamente quando eu precisar, elas vão estar lá para expandir a história que eu tô criando, ou me destravar em um momento. E aí talvez você pense, mas eu não sou criativo. Cara, criatividade também é um treino, sabe? Quanto mais você procura, mais você encontra. Vai começar a ficar uma coisa mais natural. Você não precisa achar 1000 ideias por dia. Uma boa ideia pode render um RPG inteiro, ou diversas sessões. Então, começa de pouco. Vamos procurar as ideias primeiro, e depois a gente vai ver elas chegando. Quando você estiver assistindo o vídeo, você vai pensar, puxa, isso seria legal em um RPG, sabe? Então, é isso que eu queria falar com vocês, e se você chegou até aqui, é porque pelo menos você gostou, né? Então já deixa o like, compartilha com o seu grupo, se inscreve para ter mais dicas de RPG. Valeu por assistir e até a próxima.